certo? Bom, a revolta dos 18 do Forte, nós lembramos, né? Foi quando 17 militares e um civil resistiram, tomaram o Forte de Copacabana, na capital federal, Rio de Janeiro, e queriam a deposição do presidente do país, certo? Eles foram cercados, alvejados, e aqui está essa foto que nós temos embaixo, é a saída desses 18 do Forte e enfrentando as milícias, enfrentando as forças federais que estavam cercando. O resultado foi que eles todos, 16 desses 18 revoltosos vieram a falecer, né, sobrevivendo só 2. Luiz Carlos Prestes era uma figura proeminente na época, simpatizante do movimento, era um tenente, deveria estar nesse movimento, mas por questões de saúde não compareceu e, portanto, sobreviveu. E ele foi dar continuidade ao movimento. E aí nós tivemos a sua participação no último momento, que foi a Coluna Prestes. Posteriormente, tivemos a Coluna Prestes, nós já falamos há algum tempo atrás, ela saiu de Santo Ângelo, no Rio Grande do Sul, porque Luiz Carlos Prestes, como era um revoltoso, um militar, digamos assim, de esquerda, Luiz Carlos Prestes foi transferido contra a vontade do Rio de Janeiro para Santo Ângelo. E ele, como era engenheiro militar, ele estava trabalhando na construção da estrada de ferro, que é do Rio Grande do Sul ao Rio de Janeiro. Bom, lá ele ganha apoio político e mobiliza mais de 1.500 homens, certo? Cria a coluna Prestes. E ela se encontra com a Coluna Paulista, que é fruto daquele movimento de 1924, certo? Os revoltosos de 1924 formam a Coluna Paulista, certo? Eles saem do interior de São Paulo, quando eles são combatidos em São Paulo, mediante forças do próprio exército, eles fogem para o interior de São Paulo e acabam se encontrando com o Luiz Carlos Prestes na região de Curitiba. E aí vocês podem ver todo o caminho que foi traçado pela Coluna Prestes, levando sua mensagem de inconformidade e reunindo seguidores ao longo do Brasil, certo? Qual foi o final da Coluna Prestes? Segundo a literatura, a Coluna Prestes, ela nunca foi vencida por forças opostas, e contava com o apoio das cidades pela qual passava. Tá? Em 10 minutos vai encerrar a aula, e aí eu vou publicar um novo link, e aí o pessoal entra pelo novo link, tá, pessoal? Bom, então, para encerrar a questão da Coluna Prestes, ela andou por grande parte do Brasil, por todos os nossos sertões, pregando a mudança do regime político e alertando pela força do povo para modificar o quadro atual. Bom, ela termina na Bolívia, onde Luiz Carlos Prestes foge e dá início aos seus estudos de sociologia e acaba se tornando um militante da esquerda. Da Bolívia, ele vai para a União Soviética e depois ele volta para influenciar na política brasileira na era Vargas. Bom, como prometi, fazendo um checklist básico de todos os presidentes da República Velha. Começamos por Deodoro da Fonseca, foi ele que depôs Dom Pedro II, certo? Expulsa Dom Pedro do país e dá início ao nosso federalismo. Eu falei para vocês que era interessante que nós guardássemos uma ou dois momentos importantes de cada presidente, então foi assim que eu organizei. Se vocês quiserem copiar, creio que para o Andrei eu já mandei um resumo aqui mandei os slides para ele. Mas aconselho a organizar dessa forma. Deodoro da Fonseca. Os primeiros 2 presidentes que compõem a República da Espada, Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto.
o Deodoro, além da questão da expulsão de Dom Pedro II, nós podemos guardar a política chamada encilhamento, que foi aquela política que deu errado por conta da emissão de moeda, encabeçada por Rui Barbosa. Floriano Peixoto foi o Marechal de Ferro, questão da minha prova, questão da ESA 1997. Quem foi o Marechal de Ferro? Floriano Peixoto, certo? E foi durante o governo do Marechal de Ferro que nós tivemos a revolta federalista no Rio Grande do Sul, chamada também de revolta da degola. Primeiro presidente civil do Brasil, Prudente de Moraes. E foi durante o seu governo que nós tivemos a Guerra de Canudos e ao nascimento do Partido Republicano, que é, na verdade, vai se dividir em Partido Republicano Paulista e Partido Republicano Mineiro, inicialmente. E depois, cada estado vai ter o seu Partido Republicano. Esse Partido Republicano é a chave do sucesso, porque todo mundo que fazia parte do Partido Republicano era o candidato que ia ser eleito, era o candidato apoiado pela República do Café com Leite, pela política do café com leite, pela política dos governadores. Certo, pessoal? Campos Salles, segundo presidente civil, quarto presidente brasileiro. O que é importante do Campos Salles? Funding Loan e o início da política do café com leite, efetivamente. Ele que é, digamos assim, o carro-chefe da política do café com leite. O que foi o Funding Loan? Ao assumir ao assumir a presidência do Brasil com o caixa quebrado, Campos Salles vai para a Inglaterra, consegue um empréstimo junto aos bancos ingleses, um empréstimo para financiar, para fomentar a economia brasileira, certo? Então, Campos Salles aumentou, digamos assim, a nossa dívida externa, pedindo empréstimos aos cofres, aos bancos privados da Inglaterra. Então, quando se fala... Oi, diga. Me diz uma coisa, e esses presidentes aí, além desse, teve mais algum que fez alguma dívida externa, assim? Nós, desde a família real brasileira, nós temos empréstimos com a Inglaterra. Nós precisamos pegar empréstimo com a Inglaterra para pagar Portugal, para Portugal reconhecer a nossa independência. Então, já desde Dom Pedro I, nós pegamos empréstimo com a Inglaterra. Desde Dom Pedro, desde a monarquia. Então, o que Campos Salles fez não é muito diferente do que já vinha sendo feito. Porque com a vinda da família real para o Brasil, lá em 1630, nós já não cobríamos mais as nossas próprias despesas. Certo, pessoal? Campos Salles simplesmente pegou mais um empréstimo junto aos bancos privados ingleses. Bom, passando então, Rodrigues Alves. O mais importante de Rodrigues Alves, além de saber que ele morreu antes de assumir a sua segunda candidatura, mas isso não é importante, acho muito difícil a nossa prova chegar nisso, mas Rodrigues Alves, foi durante o governo de Rodrigues Alves que ocorreu a revolta da vacina, que foi aquela política de sanitização em massa a fórceps, obrigando as pessoas a serem vacinadas à força, certo? Isso causou uma revolta muito grande no Rio de Janeiro e as pessoas incendiaram bondinho e queimaram casas. 5 minutos fora, pessoal. Então, retificando, quando cair a nossa tela, damos por encerrado a nossa aula. Muito bem, pessoal. Afonso Pena foi o presidente que deu origem à política chamada Convênio de Taubaté, que o Hugo queria saber aula passada. Convênio de Taubaté era aquela medida política no qual o governo federal comprava o café excedente dos cafeicultores e o café estaria sempre com o preço em alta, porque estaria com pouca oferta no mercado. Muito bem. Nilo Peçanha, o único presidente afrodescendente do Brasil, o único presidente negro que nós tivemos. Nilo Peçanha, guardem isso. Criou o Serviço de Proteção ao Índio ao comando do Marechal Cândido Rondon. Não vi questão sobre isso, mas
Tudo pode acontecer. Hermes da Fonseca, sobrinho de Deodoro da Fonseca. Política das salvações, ou seja, troca o governador por uma pessoa da minha confiança. Isso deu origem à revolta da Chibata, aliás, a revolta do Padre Cícero e a Guerra do Contestado, certo? Política das salvações fez com que... O que foi a revolta do Padre Cícero? Como eu achei pouco tempo, eu não botei o slide. Revolta do Padre Cícero aconteceu durante o governo de Hermes da Fonseca, no qual o Hermes nomeou o governador do Ceará e o Padre Cícero era um beato, era um líder religioso local que não autorizou o governador nomeado pelo presidente da República. Ele queria eleições livres e, na verdade, ele era vinculado a uma família de produtores rurais da região, certo? Era um capacho de coronel. Padre Cícero era um capacho de coronel e liderou uma revolta para não deixar o presidente escolhido, o governador escolhido pelo presidente da República, certo? Muito bem. Venceslau Braz. Guardem isso. Quem foi o presidente brasileiro durante a Primeira Guerra Mundial? Venceslau Braz. Quem foi o presidente brasileiro durante a Segunda Guerra Mundial? Getúlio Vargas. Isso cai em prova. Delfim Moreira, ele era o vice de Rodrigues Alves. Ele governou porque o Rodrigues Alves faleceu ao ser eleito. Governou só interinamente até ser eleito, até após novas eleições, foi eleito Epitácio Pessoa. E aí nós tivemos, durante o governo de Epitácio Pessoa, tivemos a revolta, o início do movimento tenentista, certo? Durante o governo Arthur Bernardes, nós tivemos a revolta dos 18 do Forte e a Revolução de 1924. A revolta dos 18 do Forte queria depor o presidente Arthur Bernardes. Isso é questão de prova, pessoal. Uma dos objetivos da revolta dos 18 do Forte, depor o presidente Arthur Bernardes. Washington Luiz, o 13º presidente brasileiro, foi deposto por Getúlio Vargas, com o golpe de 30. Então, Getúlio Vargas, ele depôs 2 presidentes com um golpe só. Ao final, Washington Luiz, o golpe de 30 se dá como? O Washington Luiz era um representante do Partido Republicano Paulista. Deveria nomear um substituto mineiro. Ele não nomeia Júlio Prestes para ser presidente. Os cafeicultores são contra isso. Então, estimulam o golpe de Getúlio Vargas e